Nós tivemos assim que eu assumi o COD, chegou a informação, né, para nós de que um sujeito estava fazendo tráfico internacional utilizando aeronaves. E esse sujeito era de Goiás, Goiânia, e era um sujeito conhecido. Você vai saber quem que é ele. Felipe Ramos Moraes, vulgo Filipó. Felipe Ramos Moraes é o mesmo piloto da delação do PCC que levou o GG do Mangue e o Paca para morrer numa ilha lá no Ceará. Ele esteve em várias apreensões de drogas. Eu me recordo aqui de duas, inclusive, que caiu com 500 quilos de cocaína, né, transportando para o PCC. Em determinado momento, ele fez a delação dessa quadrilha, da facção. E começou, de certa forma, a servir ali a Polícia Federal, municiar a Polícia Federal de informações para que operasse em cima da facção. Quando nós assumimos o COD, chegou a seguinte informação, okay? Tem indivíduos que estão utilizando determinada chácara para tráfico internacional de drogas. E lá tem aeronave também. Eu falei, como assim? Tem aeronave? Tem. Chegou, nós mandamos a equipe de reconhecimento e tal. A equipe de reconhecimento chegou e falou, tinha visto 3 aeronaves. E naquele momento eu era a única unidade que estava dentro da base, porque o COD é a divisa, então não tinha ninguém ali. E aí nós montamos a equipe de forma rápida ali, falando, não, as aeronaves estão aqui, tá mais ou menos no visual aqui, o chefe, pode descer aqui para abordagem. Resumindo, caímos para dentro dessa chácara lá, tivemos o confronto não somente com ele, mas com mais 2 indivíduos que já eram conhecidos também, porque hoje o tráfico, ele abarca toda a estrutura. Então, o sujeito, ele anda com mecânico, ele anda com auxiliar ali, que vai estar ali representando ele de forma direta. Ele tinha um motorista ali que estava com ele. Então, se você fosse abordar o veículo dele, você não queria abordar ele, porque ele é uma figura conhecida. Se você puxar aí, Felipe Ramos de Moraes, tem várias matérias dele aí. Inclusive, coincidência ou não, por que eu estou trazendo essa ocorrência aqui? Porque eu tomei muito pau em Goiás por causa dessa ocorrência. Inclusive, chegaram a falar, o Glauber, que eu havia recebido dinheiro do PCC para matar esse ladrão. E para aqueles que entendem que a polícia goiana trabalha dessa forma, a polícia goiana, ela trabalha por vocação. Ela trabalha porque nós, de fato, nós temos um problema pessoal com o ladrão. Não com a figura pessoal da pessoa do ladrão, mas com o crime em si. Que eu decidi ir para uma tropa combativa e, como tal, eu sou. Independente de tropa que eu estiver, eu sempre estarei combatendo o mal. E eu não vou olhar se o sujeito está em delação premiada, eu não vou olhar se o sujeito está com facção A ou B. Se tiver uma informação que está no crime, é pau nele, ô Glauber. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, porque está na delação X ou outra, né? Respeito à Polícia Federal, mas que, de fato, o que aconteceu lá no estado? E aí, não sei se você chegou a acompanhar, nessa operação insurgiu um tanto de mentiras por parte de alguns jornais, inclusive alguns jornais lá dentro de Goiás, que são muito voltados à crítica do nosso governador. E aí, esse inquérito ainda, ele ainda, salvo engano, ele está aberto ainda diante de tantas mentiras que foram colocadas ali. E aí a gente foi procurar um pouquinho quem que era o Filipó, né? Depois do confronto ali, que nós nem sabíamos dessa delação dele, por parte de soubéssemos também e ele tivesse atirado contra a nossa equipe, antes a vida dele do que a nossa. E na ocasião ali, o confronto foi 3 marginais pro saco ali, apreensão de droga e 3 aeronaves apreendidas. E começa a novela Filipó em Goiás, a mídia batendo no Coronel Edson até então, né? Nessa ocasião. Mas nós somos guerreiros, nós estamos aqui para apanhar mesmo. Mas deixa eu entender. Esse cara tem um destaque aí num crime e uma importância para a Polícia Federal na investigação do PCC, porque era piloto e fazia essas rotas, correto? Sim. Tá. Ele teve envolvido naquele acerto de contas do PCC com GG do Mangue e Paca. Né? Para quem está em casa e não lembra, houve uma briga interna. Salvo engano, o Nantes prendeu esse cara também com droga. Essas 2 lideranças do PCC foram mortas, né, executadas, e esse Filipó... Lá no Ceará.
estaria Nervoso pra envolvido. morrer. Só que aí, ele tava fazendo uma delação, Sim, e aí vocês trombaram e ele morreu. morreu. Isso aí prejudicou o interesse das informações que ele poderia trazer, certo? Exatamente. Só que tu tá dizendo, sabia lá que ele tava em delação? Se eu for partir do pressuposto que o crime ele vai ser medido dessa forma, né, tá errado, né? E ali na sequência, né, que nós tivemos o confronto ali, o engraçado é que nós fomos procurar saber sobre o Felipe Ramos de Moraes, se você buscar aí, coincidência ou não, porque depois a gente foi buscar um pouquinho sobre ele e chegou informações, né, que a mãe do Felipe, que estava pagando pessoas para fazer relatos sobre a ação policial ali, porque o pessoal tem dinheiro, né? E a gente procurando ali na internet ali, a gente descobriu que o Felipe tinha envolvido numa operação policial, inclusive que ele estava morando na ocasião num triplex do Lula, né? Engraçado, né? Que isso? No Também que isso? Teve uma operação que envolveu o Felipe Ramos de Moraes. Na ocasião, ele estava morando no triplex do Lula. Naquele da polêmica lá da prisão do Lula? Naquele da prisão do Lula. Ah. E aí depois você começa a perceber que você está envolto de uma situação que você não sabe qual que é o inimigo mesmo. É o Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. E aí você está sendo... Você agiu na legalidade, você agiu ali de forma correta para defender a sociedade, e aí o policial que é colocado em xeque, né? É sua família que é exposta, é sua mãe que te ligou, meu filho, isso aqui que estão falando de você, minha mãe já tá carimbada, já falou, mãe, não dá moral não, isso é conversa da oposição. Mas aí, voltando ao início do nosso assunto, né? Até onde a leniência do Estado, né, sobre essas facções, sobre esses sujeitos famosos das facções, elas intervêm ali no pai de família, né, no guerreiro ali, o vocacionado, que tá botando a cara, tá envolvendo um confronto, que amanhã pode ir para um tribunal do júri, que vai ter que vender a casa, carro, para pagar júri. Hoje um júri é 200 mil. 200 mil. Tanto é que nesse projeto de lei do DERIT aí, tem a questão lá, né, do auxílio ali, da retaguarda jurídica ali do policial, na questão da legítima defesa. Então, voltando a essa ocorrência. Essa ocorrência, ela trouxe um desgaste ali. Alguém criticou aqui no chat, irmão, e eu não sei qual é o nível de envolvimento, né? Se é uma pessoa lá de Goiás, um morador, ou alguém que é algum rival seu, por algum motivo, não sei. Eu tenho muitos. Tem um camarada aqui no chat com participação bem intensa falando sobre isso. Ele relata que a crítica em Goiás é porque junto com esse Filipó, morreu mais 2 ladrões. Morreu mais 2 caras, e aí é suspeito, e acho que o Ministério Público entendendo que houve, de repente, mudança de local de crime, como se esses 2 não fossem criminosos. Aí onde que... Foi essa a repercussão? Explica pra gente. A situação é a seguinte, o que a mãe do Filipó fez? Felipe Ramos Moraes, que é uma... Aí depois a gente foi descobrir que ela, de certa forma, ela tá nesse jogo, né? A mãe sabe, entende que o filho tá no crime, então ela, de certa forma, ela entra no jogo. Não tô acusando ela de estar no tráfico, não, mas ela entende o jogo, né? E aí, na ocasião, ela contratou, inclusive, já deixa aqui de antemão que nós vamos também apresentar isso aí. Logicamente, tem toda a dinâmica aí do inquérito, o delegado, ele que sabe o time, né, desse inquérito, mas nós vamos apresentar ali todas as questões que foram pontuadas, que eles pegam a mãe, eles pegaram o inquérito, tiveram acesso ao inquérito, pegaram os laudos periciais, porque esse inquérito chegou a ser arquivado, Glauber. Ele foi desarquivado por uma questão política. Em determinado momento, algumas situações começaram a acontecer ali que nós percebíamos que era uma situação política. Então, o inquérito, ele, de certa forma, eles contrataram uma autoridade lá, não sei quem que é essa autoridade, salvo engano, é de São Paulo, um perito, e o perito, eu acho que ele não leu o laudo. Ele deve ter escutado a mãe e colocou no papel o que a mãe falou que aconteceu sob a ótica dela, né? E agora a gente vai apresentar a defesa agora justamente contrapondo o laudo do perito, que é um laudo que ele criou, esse laudo, só chancelando o laudo anterior. Ou seja,
eu não precisaria gastar dinheiro com perícia para justificar um laudo que já está validado pelo Estado, que é um laudo que é o de fato, é o inicial. É um perito assistente contratado. A desgraça de um perito. Naturalmente ele vai apresentar o que a parte, a acusação E aí quer, você né? pega, cara, dá nojo. Dá nojo você pegar. Ele pega, ele deturpa todo esse laudo pericial, deturpa. Ele chega lá e, de fato, se eu fosse a autoridade e ficasse adstrito ao laudo pericial dele, eu falar, porra, que merda foi essa aqui? Mas assim, meu irmão, agir dentro da legalidade, os indivíduos reagiram, nós agimos dentro da proporcionalidade ali, paramos a agressão, restauramos a paz naquela situação. Inclusive, uma das aeronaves caiu agora no final do ano retrasado, logo na sequência, que depois a mãe do Filipó entrou, falou, não, a aeronave não é utilizada no tráfico, não. A aeronave é utilizada no tráfico no transporte aéreo. A aeronave vai cair com 250 quilos de cocaína no Amazonas, na mão da Polícia Federal. Pois é, cara, aí vamos lá, cara. No final de 24. População, o errado é o polícia. População de Goiás ou a imprensa que critica. Nós estamos do lado. Uma tropa que protege a população. Um contexto onde um criminoso altamente envolvido com o PCC, tanto é que ele está envolvido lá no crime na execução do GG, Paca e do Paca. GG do Mangue. E aí esses caras estão numa chácara com armamento, com aeronave que transporta droga. Aí a polícia vai lá, confronta, elimina os 3.